Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br. Floripa em Foco do Sinti, nesta semana com dois convidados especiais. O atual coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o professor Aldoir Kremer. Bem-vindo, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Silvio. Bom estar de volta aqui, né? Contigo também, que teve de férias, né? Sim, estamos renovados todos. Aqui, né? Desejo o mesmo para todos. Que bom. E também com a professora Ilone Moridi, pela primeira vez aqui no Floripa em Foco, ela que é a vice-coordenadora estadual do Sinti. Bem-vinda, Ilone. Obrigada, muito obrigada, bom dia, né? Seja bem-vindo então de volta às férias e agradecer também a oportunidade de poder estar hoje aqui presente, juntamente com o nosso coordenador, o Aldoir. Imagina, parabéns por estarem aqui, porque para se doar, né? Para cuidar de coisas que todo cidadão devia se doar um pouco para colaborar, né? Vocês são a ponta de lança mesmo, né? do movimento social. Né? Se não fosse o Sinti e seus lutadores, eu acho que a educação já estaria bem mais abaixo do zero, né? Do que nos colocaram hoje. E você é de Caçador? Caçador. Sou efetiva na Escola Estadual Dante Mosconi, em Caçador, como ATP, Assistente Técnica Pedagógica. Me efetivei em 2006, mas já atuava como professora ACT também. ACT. Uhum. Como é que é o nome da escola? Mangoni? Escola Estadual Dante Mosconi. Mosconi. Então um abraço aos todos da Mosconi. E a gente comentava antes de entrarmos no ar, professora, de que lá em Caçador, não aconteceu especificamente no município de Caçador, não aconteceu a tal da municipalização das escolas. Para o telespectador entender um pouco, o que é essa municipalização mesmo? A municipalização, infelizmente, não ocorreu hoje, mas é um processo que a gente vinha debatendo desde o início lá 2008, 2009, e ela começou a tomar corpo em 2011 e, infelizmente, em 2012 ocorreu nos municípios da Regional de Caçador, né, município de Calmão, de Matos Costa, de Timbó Grande, em Rio das Antas, onde fechou a escola, né? Chegou de fechar uma escola em Ipomeia. Os alunos que estudavam na escola em Ipomeia foram para a Escola Santos Anjos, no Rio das Antas, né? No mesmo município, porém é outra extensão, né? E infelizmente, né, houve também essa municipalização, ocorreu lá em 2012. Né? Mas em Caçador não aconteceu? Em Caçador a gente conseguiu, e por quê? Porque a gente andava de gabinete em gabinete dos prefeitos, alertava principalmente a categoria, né, os professores, de que não permitissem, né, a municipalização, vamos agir, vamos né, não permitir isso, né, vamos protestar. E aí, em Caçador, a vice-prefeita é professora efetiva no estado, hoje aposentada também no município, e ela tinha essa clareza, ela tinha essa compreensão do que é a municipalização e o problema que ela traria e que a gente vê hoje, né? A gente vê hoje, porque já em 2012 já houve uma diminuição de vaga, depois a gente vai estar falando aí, principalmente para os professores que são formados, né, em pedagogia, para estarem entrando aí, se efetivando, né, no concurso público. E, então já houve essa diminuição de vaga em 2012. Pela municipalização. Por causa da municipalização. Que é passar a responsabilidade de escolas estaduais para o município. Exatamente. Isso não é bom não, professor? A municipalização, ela é, conforme a Ilone já falou, uma coisa antiga aqui no estado. Né? Foi idealizada pelo agora senador Paulo Bauer, quando ele foi secretário de Educação, que é uma estratégia que o Estado tem de se desvencilhar, né, de responsabilidade de parte da educação. Agora, se você olha para a composição da administração pública, ela não faz nenhum sentido. Porque se você pega a arrecadação pública, a fatia menor do financiamento para a educação é repassado aos municípios. Né?
do todo da arrecadação pública, a maior fatia fica na União, aí a segunda fatia vem para menor fatia para o Estado e a última, né? A última em torno de 15% da arrecadação pública é entre os municípios, quer dizer que é o mais pobre de todos. Vai onerar mais ainda o município. E quando você pega a educação, o município ele já é responsável por uma fatia pesadíssima da educação, que é o ensino infantil. O ensino infantil é um ensino caro, é um ensino que custa bastante. E se você pegar dos anos de escolarização, qual era o projeto do Paulo Bauer? O projeto do Paulo Bauer era passar todo o ensino fundamental para os municípios e o Estado ficar apenas com o ensino médio. Se você vai nessa ótica, né, a escolarização ela começa aos 0 anos hoje, né? Porque você tem a creche, você tem a pré-escola e você tem o ensino fundamental, né? E depois você vai ter o ensino médio. Mas o ensino fundamental, se você pega desde o início até o fim do ensino fundamental, é em torno aí de 15 anos, né? De 15 anos de escolarização. 15 anos de escolarização. O ensino médio são 3 anos de escolarização. Então, olha só, aquela ponta mais fraca, aquele ente federado que tem a menor fatia dos recursos da arrecadação pública, ele ficaria com 15 anos de escolarização, os estados apenas com 3, e a União, que é responsável pelo ensino superior, e a gente sabe que não dá conta, né, mas que é o responsável pelo ensino superior é a União, ficaria apenas com os últimos 4 anos de escolarização. Então, se você pega por essa ótica, sobrecarrega o município, né? Isso já aconteceu em outros tempos com a saúde, né? E a gente sabe que os municípios, eles hoje estão com dificuldade financeira. Então, qual é o jogo ali de interesses? É que os recursos da educação, eles são repassados os recursos do Fundeb, eles são repassados com relação ao número de matrícula de estudantes. Então, qual é o raciocínio primeiro do prefeito? Bom, eu vou aumentar as minhas matrículas, vou assumir matrículas do Estado, portanto, eu vou aumentar os meus recursos. Só que essa é uma conta muito curta, porque ela não leva em conta o conjunto dos gastos. Os recursos repassados pelo Fundeb, eles não dão conta do conjunto dos gastos com a educação. Com a infraestrutura das escolas, os professores. Exatamente. Com o conjunto, se levado em conta o conjunto dos gastos, a longo prazo, né, se o prefeito levar em conta os anos que virão para a frente, ele não fará a municipalização. Mas normalmente o que acontece? O prefeito ele pensa na sua gestão, que são 4 anos. E nesse período, ele pensa, bom, agora eu rapidamente vou conseguir aumentar a minha receita. Mas vários municípios que já fizeram esse processo de municipalização hoje estão correndo atrás para reverter. Já se deram conta do prejuízo. Claro, porque aí começa a aparecer os problemas, né? E eles querem reverter, né? E infelizmente no momento nós estamos vivendo, então isso foi lá principalmente em 2011, 2008 a 2012, mais ou menos, nesse período, foi muito forte a municipalização. E o Estado fez proposta, foi bater na porta dos secretários municipais de educação propondo a municipalização. Depois disso, o Estado voltou atrás. Ele percebeu, porque o que aconteceu? De uma hora para outra, deu uma redução grande nas matrículas e o Estado perdeu recurso. Aí, nessa gestão atual, por exemplo, o secretário até tinha se pronunciado, olha, nós não temos mais interesse em tocar para frente a municipalização, porque isso cria problema... O secretário de Estado. Né? Cria problema para eles. Foi lá, em 2014, 2015, eu me lembro claramente que teve vários momentos de fala da Secretaria de Educação nesse sentido. Só que hoje eles estão novamente com um novo momento de buscar reduzir custos, né? Reduzir custos a qualquer custo, inclusive, né? Com fechamento de escola e com municipalização, e com vários outros procedimentos que também, na questão funcional, né? Aprovaram a 668, que ela traz alguns pontos de insegurança para nós. Né? 668? É a lei de carreira, cargos e salários. E agora vem adotando isso. Agora, inclusive no concurso público, já em 2012 e agora novamente, o Estado não abre para a vaga. O concurso público ele não é para lotar na vaga que tem nas escolas. Ele vai abrir para professor apenas 10 horas de efetivação. 10 horas? 10 horas. Então, de uma carga horária máxima de 40 horas, o nosso plano de carreira diz que a nossa carga horária é de 10, 20, 30 e 40 horas.
Dessas 4, ele só vai lotar na primeira posição. As outras ele não vai permitir. Como assim, professor? Ele não vai permitir. Então, o que é que o Estado tem feito? Ele lota com essa carga horária mínima e faz uma alteração temporária, que primeiro era sem data fim. Essa alteração era sem data fim, enquanto aquela vaga existisse, por exemplo, ele pegou 10 horas. Mas na escola era 40 vagas. Então ele alterava, enquanto aquela vaga de 40 horas persistisse, ele permanecia Com 10 horas. por tempo indeterminado com 40 horas. A partir do ano passado, eles adotaram um outro entendimento. A alteração é feita ano a ano. Então, em fevereiro, ele altera para 40, em dezembro, ele fica com 10. Passa o mês de janeiro com 10 horas, mês de fevereiro, altera a carga horária de novo. Certo? Nós entendemos que essa é e estamos com um debate na justiça sobre isso, é uma forma de burlar o concurso público, porque o concurso público, ele... É uma forma de sacanear o professor, claro, né? Recebe por 40 durante o ano e na hora das férias, 10. Como 10. assim? É exatamente isso. E aí, Na hora da aposentadoria também, né, Ivan? Isso, só para complementar, além da aposentadoria, quando você pega também a licença tratamento de saúde, licença prêmio, a licença gestação, que é o mais preocupante, que é o que a mãe precisa, né, daquele tempo, a tranquilidade. Né? Então, são muitos os problemas aí com relação principalmente ao concurso, que é uma bandeira de luta, né, do Sinte, e que a gente pressionou o governo, tanto que agora ele chama de novo, né, para o concurso, mas infelizmente ele faz essas trapaças, né, onde tem vaga, tem 18 mil, né, ACTs, 18 mil professores trabalhando como ACT, e ele abre vaga para 600 vaga para 600 professores. Então, é sério, né, é sério o problema, porque o governo faz essas manobras, né, para economizar, né, chama o concurso público mais dessa forma, né. Então, só para fechar essa questão da municipalização, o que é que nós então estamos buscando? O que é que nós buscamos? Em primeiro lugar, que a comunidade ela faça esse diálogo, né? Qual é o futuro da escola municipalizada, né? É bom isso, de fato, para a comunidade? Ah, mas a comunidade pode dizer, não, mas a escola do município lá está bem organizada, está bom, acho que municipalizar pode ser bom. Cuidado, porque isso pode significar lá na frente que os nossos netos não tenham escola pública para estudar, porque os municípios estão com dificuldade por causa dessa questão. Às vezes não é nem questão de gestão, é questão de não ter o recurso mesmo, por essa questão da divisão dos recursos da arrecadação pública. Então, o que nós orientamos? É que a comunidade se mobilize, que a comunidade preste atenção nisso, participe disso, não deixe que se faça a municipalização, porque ela não interessa para a sociedade, né? Então, essa é uma coisa assim, bem importante. Hoje, inclusive, nós estaremos lá em Criciúma, onde há uma proposta de municipalizar 4 escolas, 5 escolas de uma só vez. Inclusive, eram 15 escolas, a proposta do prefeito lá de Criciúma era municipalizar 15 escolas. E agora a comunidade começou a perceber, né, que tem esse interesse e que isso pode ser preocupante para eles. Então nós estaremos lá fazendo uma conversa, ajudando no debate com o pessoal lá das escolas que tem proposta de municipalização para que não aconteça, né? Isso é ruim para a comunidade, é ruim para os trabalhadores da educação. E principalmente para os estudantes. Claro. Para a educação. Alguém pode dizer, mas isso aí é uma coisa interesseira do sindicato porque é uma coisa dos professores do Estado. Não é isso. Não é disso que se trata. Estamos preocupados com essa questão, claro, com os trabalhadores que estarão sendo prejudicados, é verdade, serão prejudicados, mas não é só isso, né? Tem uma questão maior que está colocada e que precisa ser bem discutida. Como é o caso, né, Aldoir, depois eu acho que você vai comentar também a situação aí de Joinville, né, das escolas fechando. Sim. Mas eu queria ainda retornar à questão da municipalização, a dificuldade quando você fala, e nós alertamos a comunidade escolar, né, e os pais para nos fortalecer nessa briga, para não permitir, que no caso em Caçador, como fechou lá em 2012, essas escolas municipalizou, por exemplo, a única escola que a gente conseguiu reverter, que está sendo revertida a situação, é em Lebon Regis, porque é uma cidade onde tem o IDH mais baixo, né, do país. De desenvolvimento mais baixo. Então o prefeito lá não consegue, tanto que o outro,
que municipalizou, ele municipalizou primeiro e segundo ano. E aí, esse que entrou agora viu que não tem como ele pagar os professores. Tanto que lá os professores não recebem nem o piso. Tá? Então é muito séria a situação e lá a gente conseguiu, né, conseguiu reverter, voltar para o Estado. Mas é muito difícil, em nenhuma das outras escolas a gente consegue reverter a situação da municipalização, né, e voltar para o Estado. Então, tem que ter um movimento amplo, envolvendo vários atores com sociais. Certeza. Né? Uhum. É preocupante todo esse processo aí de tentativa de fechar a escola, de fechamento de escola. A Ilone falou lá de Joinville na semana passada, inclusive não se permitiu a realização de uma audiência pública numa escola lá em Joinville, Quem que impediu? Inclusive encaminhada pela Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. A Gerência de Educação negou o espaço para que se fizesse a audiência. Ela teve que ser feita na rua, né? Tem toda uma mobilização não lá, impediu, então, porque eles estão trazendo 3 escolas para uma só. E aí as comunidades, imaginem, né? As comunidades elas não aceitam, elas querem manter as suas escolas, as escolas elas têm relação com a comunidade, né? Então a educação ela não pode ser tratada friamente com números, com uma análise meramente administrativa. Ela tem outras questões que estão colocadas, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com a organização social, que tem a ver com a comunidade. E isso tudo com a precisa... nação, com o desenvolvimento. Sim, né? Sim, nós estamos passando por um período de desumanização e a única forma de nós voltarmos por um processo de maior humanização, de nós não cedermos campo para as ideias fascistas, é através da educação. E nós temos consciência disso. E é preciso que a gente tenha projeto político-pedagógico, que a gente tenha uma escola organizada para isso, mas em primeiro lugar precisa ter a escola, né? Precisa ter a escola para que a gente possa fazer a formação, para que a gente possa fazer a educação de fato. Muito bem. Fica aí a receita, então, trazida pela professora Ilone Morig, que é lá de Caçador, onde impediram a municipalização das escolas. Como? Conscientizando. Por sorte, tinha a vice-prefeita, que é professora e sente na carne a questão, né? Mas o fator é gerar discussão, envolver os pais, os professores, os alunos, a comunidade toda, né? E aí é envolver, né, Silvio, mas assim de forma maciça, é toda mesmo a comunidade, porque a gente teve também a situação de Quilombo, né, Aldoir, onde a gente participou. Lá no Extremo Oeste. Isso, ano passado, aí, em 2016, a gente fez uma mobilização forte, a gente trouxe os pais até aqui na sede para conversar, para impedir que fosse municipalizado também a João Paulo, né? E tentamos também, fizemos audiência lá. E infelizmente, né, a escola lá também, né, o governo cedeu. Bate na porta dos secretários. Cedeu para o município. Nesse caso aí, hoje o que está acontecendo é onde que tem campo aberto, onde tem entendimento entre gerência e prefeito, eles estão fazendo. Assim, não tem aquela coisa massiva, assim, né, um processo de todas as regiões e tal, né, mas isso também volta a acontecer, né, e é uma questão que nos preocupa. Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, hoje com o coordenador estadual do sindicato, o professor Aldoir Kremer, e também com a vice-coordenadora estadual, a professora Ilone Morig, pela primeira vez aqui no Floripa em Foco, lá da região de Caçador. Caçador é uma região muito bonita e com uma história muito rica também, né, professor? Teve o Contestado, Caçador tem linha férrea também, não tem? Ela está ativa ainda? Não, desativada, mas nós temos lá, né, o museu e toda a história, né, do Contestado, as lutas, né, e foram várias, né, mas a gente está lá, né, e é a nossa cidade, com certeza, muito orgulho. Cidade bonita também, né? Caçador é uma cidade bonita. Visite. E vamos ter um evento extraordinário, diferente aqui em Floripa, tratando da educação, que é o tal do BNCC, uma audiência do BNCC. O que é, professor, esse Base Nacional Comum Curricular? Então, Base Nacional Comum Curricular é um debate que se iniciou já há mais tempo, que é a discussão da educação em nível nacional. É a CNTE que promove essa discussão? Não.
Então, ainda na época do governo Dilma, se iniciou um debate sobre a necessidade, na verdade previsto no Plano Nacional de Educação, uma discussão sobre a questão da educação em nível nacional, né? A ideia é que se formasse um Sistema Nacional de Educação. Ocorre que quando assumiu esse governo, que se instalou toda uma outra equipe, né, eles passaram a adotar uma outra linha de discussão, uma outra forma de organizar a educação. E dentro disso estava já prevista a discussão de uma base nacional comum curricular. Se você quer ter um Sistema Nacional de Educação, você precisa ter uma base comum curricular. Hoje não é unificado, não, a base, não. O currículo? A Base Nacional Comum Curricular, ela é um debate que está colocado, que está indo para um viés que complicou as coisas, né? Porque quando você começou a discutir que na Base Nacional Comum Curricular tem disciplinas que não entram, né? Quando você veio com o ensino médio, né? A reforma do ensino médio de forma totalmente verticalizada e de forma unilateral, discutido por alguns técnicos, né, lá que o MEC elegeu, não, esses aqui são os especialistas, né, que vem com uma proposta de ensino médio que é basicamente a volta aos anos 70, né, um modelo de educação que nós consideramos equivocado, né, que privilegia uma formação tecnicista, uma formação que não com as bases na formação humana, na formação do sujeito social e assim por diante. Que pensa, que atua, que está inserido na sociedade. Dentro desse debate surge também depois a dita escola sem partido. Então tem uma série de coisas que vem atravessando todo o debate da educação por um viés totalmente diferente do que nós, historicamente, os trabalhadores da educação, né, aqueles pensadores que pensam a educação a partir de Paulo Freire, a partir de ideias de formação mais humana, de formação do sujeito, né? Esse debate está totalmente desviado, né? E dentro disso vem o debate dessa Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a forma como o MEC está fazendo é outra questão. Com quem é que eles estão? Para você ter uma ideia, essa audiência pública acontece na Fiesc. Uau, na Fiesc. Quem é que vai discutir a educação? Aí você entende, né, por que se discute a terceirização. Onde é que essa terceirização vai dar na educação? Por que é que agora os empresários dizem, não, vamos discutir a educação, nós temos projeto para a educação. Por que o Estado de Santa Catarina está estabelecendo parcerias, né, com fundações privadas de educação para discutir o projeto de educação para o Estado? Por que a Base Nacional Comum Curricular sendo discutida lá na Fiesc com os empresários, né, e chamando algumas entidades, inclusive o Cinti foi convidado para esse debate? Então nós temos uma preocupação muito séria com isso a nível nacional, a nossa Confederação Nacional de Educação também está fazendo esse debate. O MEC decidiu simplesmente retirar as representações sociais do Fórum Nacional de Educação. Então, nós decidimos criar um Fórum Nacional de Educação paralelo. Nós temos hoje nacionalmente um Fórum Nacional paralelo. Aqui o Estado de Santa Catarina, felizmente, decidiu que não vai permanecer ligado ao Fórum Nacional oficial por essa atitude, né? Então todas as entidades elas saíram, formaram esse outro fórum e aqui nós vamos fazer inclusive o debate da Conferência Nacional de Educação encaminhada por esse fórum paralelo, que não é o fórum oficial, que não quer fazer mais conferência de educação. Para eles discutir educação com a sociedade não é importante. Então veja a que ponto nós chegamos, né? E nós vamos então nesse dia sim estar presentes lá nesse debate. Claro, e vamos estar lá levando, né, o nosso protesto a essa forma como a educação vem sendo tratada. E aí eu posso só contribuir, Aldoir, também fazer uma crítica aí à situação que o que o Deschamps aí, o nosso secretário, né, estadual, trouxe para nós agora para esse seminário.
além de ser um seminário restrito, sendo realizado na Fiesc, né, que deveria ser na sede, já que o ensino médio, né, é nosso, é do Estado, é público do Estado, ele faz lá e aí ele abre inscrições. O Aldoir coloca aí que o Cinti foi convidado, mas foi convidado apenas 2 participantes. Só duas pessoas puderam se inscrever. E aí, para o público geral, foi aberta também inscrições entre o dia 30 e o dia 3, né, de agosto. Dia 31, que foi segunda-feira. A gente abriu para fazer inscrição e já no início da manhã encerrou as inscrições. Então, quer dizer, quem que vai estar lá? Meio-dia, isso. O espaço aberto para inscrições e quer dizer, as pessoas que entendem do assunto, que querem estar lá para debater, não vão poder estar presente para fazer o debate. E quem que vai estar sendo convidado? Então a gente não sabe quem que vai participar, porque quem foi se inscrever a partir já do período da tarde aí, do dia 31 já não tinha mais vaga, e as inscrições eram abertas entre 31 e o dia 3. Então, assim, é uma crítica muito grande o porquê que essa base comum vai ser aprovada por quem, né? Quem que vai estar debatendo? Então é muito preocupante. E é o governo do Estado que está promovendo a discussão. É o próprio Deschamps, que é o presidente do Conselho Nacional, né, de entidades. Quem promove é o Conselho Nacional de Educação. Isso, porque esse conselho ele já realizou, são 5 seminários no Brasil todo. Já foi realizado um no dia 7, né, de julho em Manaus. No dia 27 teve em Recife, né, outro seminário desse, e agora vem para Santa Catarina, então, no dia 11, sexta-feira próxima, vai ter o seminário aqui, né? Então a nossa preocupação, quem que vai participar desse seminário, se está tão restrito as vagas, né? Já é uma discussão antiga, né, professor, de que a nossa atual educação, nosso atual modelo educacional, que vem lá do acordo MEC, Estados Unidos, nos anos 60, no auge da ditadura militar, é um sistema educacional que forma não pensadores, não cidadãos, mas meros apertadores de botão, né? É preocupante o que está acontecendo no Brasil, porque o que nós vivemos hoje é uma tomada do Estado, para fechar, né, professor, por setores, por apenas um setor, o setor empresarial, o setor comercial, né? Tudo virou comércio. Né? Sim, mas é o setor hoje dos grandes grupos econômicos, né, que financiaram as campanhas, que elegeram aí essa base de governo que está lá. Nós percebemos aí toda a forma como as coisas são encaminhadas, né? Tudo na base da negociata, tudo na base do toma lá, dá cá, e o que nós vemos é assim, a população relegada a qualquer coisa. O que está se garantindo é que esse setor ele mantenha a sua rentabilidade, que ele possa explorar livremente os trabalhadores, que não haja limite para a exploração, né? A reforma trabalhista ela provou que é isso que está lá colocado, é para retirar, né, os empecilhos legais, né, que eles dizem que davam insegurança jurídica porque eles não cumpriam a lei, e aí o trabalhador ia buscar os seus direitos, era isso que eles diziam que era insegurança jurídica. Agora, a insegurança jurídica é o trabalhador não ter nenhuma lei que lhe garanta, né, que ele possa recorrer ao Ministério do Trabalho, que ele possa buscar os seus direitos. Esse é o objetivo dessa dita reforma trabalhista, né? E agora volta ao debate a reforma previdenciária, e nós não vamos desistir, nós vamos brigar pelos nossos direitos, nós vamos continuar na luta para que a nossa aposentadoria se mantenha, para que nós tenhamos uma previdência. Está provado aí, tem agora os resultados já da CPI, da Previdência, ela é superavitária, é mentira de que a Previdência está quebrada, né? A Rede Globo todo dia volta a bater nisso, é mentira, está provado agora, ficou provado. Então nós não podemos entregar o país, né? Estão entregando aí o nosso petróleo, querem entregar inclusive as águas profundas, e nós temos que sim fazer esse debate na sociedade e nos opor, nós ficarmos na luta. Seguir o modelo lá de caçador, né? Mobilização e discussão, conversa com a comunidade, com a sociedade, né? Com os cidadãos. Com certeza.
Professora Ilone Morighi, vice-coordenadora estadual, olha, foi um prazer recebê-la. Venha mais vezes, agora que aprendeu o caminho, né? Com certeza, a gente vai estar presente e participando dessa forma também de levar a comunicação, levar a informação, né, para a categoria. Sim. É um espaço um tanto diminuto, né, só meia hora por semana, mas dá para a gente conversar sobre outros enfoques com a comunidade, né? Para quebrar um pouco também essa hegemonia que a mídia comercial, vamos chamar assim, né, para não usar muitos adjetivos, insiste em pregar para todo mundo. E um bom trabalho para todos nessa audiência, né? Tranquilidade, sobriedade, para marcar a posição dos professores, né? Tá certo. Sempre bem-vindos. Faltou mandar algum abraço, professora, para referendar alguma informação para fechar? Acho que é só agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aí também levando, né, as informações e dizer que a gente está aí sempre à disposição, né? Levando informação e principalmente aí lutando, né, pela melhoria da nossa classe trabalhadora. E por isso, de novo, parabéns, né? São poucos que se doam, se dedicam a essa causa. Boa viagem, professor. Tá certo. Para Criciúma, e na próxima semana vem contar as novidades. Desejar aí uma boa semana aos nossos telespectadores e que a gente possa, de fato, ter um engajamento, né, a preocupação com o nosso futuro, com aquilo que realmente interessa para a sociedade brasileira. Muito bem. Você assistiu mais um Floripa em Foco com o professor Alduir Kremer, coordenador estadual do Sint, e com a professora Ilone Morighi, que é a vice-coordenadora estadual. Quem sabe na próxima não trocam as funções, hein, professora? Quem sabe. E obrigado você, telespectador internauta, pela audiência. Reveja esse bate-papo na página do Sint, sint-sc.org.br, ou daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.